Continuando a nossa aula, né? Quero que você seja bem-vindo, bem-vinda na nossa aula e vamos dar continuidade naquilo que a gente mais acredita, que o século XIX é o século que tem a capacidade de se expandir e a tecnologia e a ciência conseguir resolver todas as situações. Nós temos nessa mesma época o idealismo alemão, que ele trabalha diretamente a dialética. Mas ele trabalha a dialética a partir de um princípio do absoluto. O que seria esse absoluto? Esse absoluto é a nossa capacidade racional de compreender e entender as coisas. Para ficar bem simples para a gente poder conversar e entender, vamos pensar o seguinte, a tese. A tese seria o quê? Uma menina ou um menino que eles namorando, ela acabou ficando grávida. Ela ficou grávida e eles estão, a tese dele, qual é a tese deles? É a gravidez. Como resolver isso? A antitese, eles ficam sabendo da pílula do dia seguinte. Então, ser outro ou fora de si, a antítese, que é uma outra opinião do que eles têm. Pega a opinião deles com a outra opinião, pega a tese dele com a antitese que tem, a pílula do dia seguinte. E aí você vai construir o quê? Uma síntese. Ser para si. O que essa síntese quer dizer? Um novo conhecimento que ele passou a ter daquilo que ele não sabia. Então, o idealismo alemão colocaria isso como uma mola aspiral. E essa mola aspiral era a construção do conhecimento que cada vez mais você ia passando a conhecer novas coisas. E isso saía do finito para o infinito. Por exemplo, finito que você tem um determinado problema. Isso nós podemos falar em revolução, nós podemos falar em salários baixos, que você está sofrendo, trabalhando, ganhando pouco. Podemos falar em falta de condições de saúde, que nós não estamos tendo. Tudo isso é uma tese que você está vivendo. E você pode, a partir disso, você tem uma antitese, que você está sabendo o quê? Que os políticos estão desviando dinheiro, que recurso tem, imposto tem, mas alguém está roubando com isso. E aí você constrói uma síntese. E essa síntese, por quê? Por que ela é uma mola aspiral? Porque ela vem te pressionando de tal maneira que você passa a não concordar com isso. Quando você passa a não concordar com isso, você sai do finito e vai para o infinito. Por quê? Porque quando você descobre toda essa relação que está acontecendo, você construi uma nova ideia. Você vai começar a fazer o quê? Protesto, manifestação. Se você faz manifestação, você vai atingir diretamente quem? As pessoas que estão roubando. E as pessoas que estão roubando, o que vai acontecer? Vão ter que tomar novo posicionamento. Você criou uma nova síntese, porque agora por exemplo, podemos falar que temos um diálogo nesse momento. As pessoas começam a ser presos, alguns grandes políticos, começam a se devolver dinheiro. Então, cada vez que é pressionado, você tem o quê? Uma nova tese. E essa nova tese tem uma discussão com a antitese. Uma antitese constrói-se uma nova síntese. Então você vê que cada momento de pressão, que é uma mola espiral, você sai do finito para ir para o infinito, certo? Então esse é o momento da dialética que foi colocado. Só que daí nós tivemos nessa mesma época o pensador Karl Marx. Karl Marx, ele coloca a dialética de um outro contexto, de uma outra maneira. Ele não concorda que ela é só racional. Para ele também ela é racional e material. Ele é materialista. Então o que acontece? A partir do mesmo pressuposto, eu quero fazer uma analogia entre os dois. Ser em si, a sua tese, o seu mesmo problema lá, você e a menina engravidou e agora tem que resolver. Você sabe, alguém fala para você que tem a pílula do dia seguinte, que é a antitese, a antítese. Então o que acontece? A sua tese com a outra antitese, a sua opinião com a outra opinião. Então o que acontece? Essas duas entram em contradição, entram em discussão uma com a outra e você constrói o quê? Uma síntese. Ser
para si. O que acontece? Você saiu do finito e vem seguindo para onde? Para construir uma nova ideia. Se você constrói uma nova ideia, você sempre vai construindo outras ideias dentro da dialética. E isso vira infinito. Por isso que sai do finito e vai para o infinito. Mas agora, como a gente está falando de Karl Marx, luta de classe, do materialismo, o mundo sensível com o mundo inteligível, o mundo das ideias com o mundo do trabalho, está relacionado uma coisa com a outra. Porque para ele, essa pílula do dia seguinte, ela é uma luta de classe. Por quê? Porque você é um proletariado, você é um pobre. O que ele quer dizer com isso? Que você precisa criar a cultura que a classe dominante deseja. E qual é a cultura que a classe dominante deseja? Ela sabe que se a menina permanecer grávida ou querer fazer o aborto depois, vai trazer um grande gasto para a saúde, porque a saúde vai ter que fazer curetagem, mais um monte de coisa. Se você fizer o aborto agora, você vai criando uma concepção que para você não tem problema engravidar e tirar a vida. Então, essa pílula do dia seguinte, você vai com o tempo saber que ela é abortiva. Você acaba criando uma cultura do quê? Do aborto. E isso nós sabemos que em muitos países já é um caso notórico, já é normal você ter a lei do aborto e você também ter a lei da eutanásia. Por quê? Porque isso está relacionado à luta de classe, está relacionado ao trabalho. Um idoso, para que ele vai permanecer se ele não produz mais? Então, por que não a eutanásia? É a mesma coisa a escolha da vida. Por exemplo, aquela criança que a mulher está carregando é dela? Essa é uma pergunta para se fazer, porque essa é uma questão moral e ética. Porque se a criança for dela, ela tem todo o direito. Se a criança for do menino, ele tem todo o direito. Mas existe uma coisa interessante para se discutir aí. Por que uma mulher tem que fazer o teste de HIV? Porque na hora do parto, para a criança não pegar. Então, se a criança não pega durante a vida dela, é porque a criança não é dela. A criança está nela, mas não é dela. Então, aí você está tomando uma decisão pela vida do outro. Você está entendendo como a luta de classe ela é bem preocupante? Porque existe uma classe que está tentando fazer você pensar da maneira que eles querem, para ser mais viável dentro do capitalismo. Não podemos esquecer disso. Nós estamos falando dentro do capitalismo. O capitalismo começa nessa época e mantém até agora. Por isso que Karl Marx coloca como motor da história. Porque nessa relação que nós estamos falando aqui, ele é o motor da história. Essa classe vai mudando os valores e o desejo da outra classe. A classe dos operários, a classe dos trabalhadores, a classe dos oprimidos, ela vai criando uma cultura e um pensamento que está relacionado ao que a classe dominante quer, o que a classe dos ricos deseja fazer dessa maneira, certo? Então eu quero que vocês entendam bem, quando se fala dialética, a dialética, não esqueça, todo momento nós estamos fazendo. Toda hora que você está escutando alguma coisa, antes disso, antes da antitese, existe a sua tese, existe o seu pensamento. Você está escutando eu falar, mas você tem um pensamento próprio do que você acredita do que eu estou falando. Mas quando eu acabo de falar, você automaticamente você faz uma síntese. Você constrói uma nova concepção. Você não vai pensar o que eu quero, você vai pensar a partir do momento daquilo que você acreditava com o que eu estou falando. E você vai construir uma nova ideia. Por isso que nós estamos conversando sobre o século XIX. Porque o século XIX é um século que acredita que a raça humana ela vai cada vez ser humanamente melhor. Ela vai conseguir superar todas as crises que nós estamos vivendo. Eles acreditam, através do positivismo, que vai acabar com a fome, vai acabar com a miséria, vai acabar com os problemas de separações, vai acabar com os problemas de filhos sem pai, vão acabar com todos os problemas, tá bom? Na aula passada eu pedi para vocês falar se a tecnologia e a ciência poderia acabar com a fome. E essa pergunta permanece. Agora eu quero que vocês respondam, a partir do conhecimento que vocês têm da dialética,
da dialética de Hegel, da dialética de Karl Marx. A partir do momento que vocês sabem que existe duas classes, a classe de trabalhador e a classe dos empresários, a classe do proletariado e a classe dos burgueses, como tem essas duas classes que estão sempre lutando um contra o outro, a ciência consegue entrar no meio dessas duas classes e resolver essa situação para acabar com a fome e com a miséria? Então, a minha pergunta que eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. A ciência e a tecnologia conseguem entrar no meio dessa luta de classe que tem entre o pobre e o rico e acabar com a miséria e com a fome? É isso que eu quero que vocês respondam para mim, tá bom? Dessa aula. Muito obrigado por enquanto e até a próxima aula.